Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar aí sobre o hub USB 3.0 da Ugreen. Essa marca aí que é bem famosa no mercado e traz uma qualidade sensacional. Esse hub ele tem um diferencial de ser 3.0, tem os switches separados, como você pode ver aqui na imagem, com botões onde você liga um por um. Ele tem fast charging e também uma velocidade de transmissão de 5 gigabits. Então, sem mais enrolação, vem comigo e vamos conferir o que tem dentro dessa caixinha. Então vamos lá, vamos fazer o unboxing aí do hub da Ugreen 7 em 1. Ele tem 7 entradas, 4 delas com carregamento fast charging de até 100 watts, se não me engano. Ele tem aí 5 gigabits de transferência de dados e separei de switches. Então essa é a imagem aí da caixinha em si. Vocês podem ver aqui que na ilustração que tem os botãozinhos para ligar os switches aí, as USB separadamente. Ele vem com 2 cabos. Um é para conexão de força, que você conecta na tomada para ele poder carregar os aparelhos nas 4 entradas que tem o símbolozinho do raio. E aqui embaixo nós temos aí, ó, a informação de USB to set port USB 3.0 Hub. E aqui expand your computer compatibilities with 7 extra USB devices. Beleza, então essa é a frente. Para quem já conhece, a Ugreen é uma marca excelente. Aqui na lateral tem esse selo. Aqui atrás temos algumas informações. Deixa eu centralizar bem certinho. Input port 1x USB-C, USB-A 7 vezes, USB standard ali e tudo mais, todas as informações, 5 GB ali de transferência, input de 12.0 watts, ele carrega até em 100 volts, né? Então é isso daí, essa é a parte de trás. Além disso, a parte de baixo não tem nada. Aqui na lateral uma etiquetinha. E aqui também nada. E ele veio lacradinho. Comprei lá no AliExpress, né? Demorou uma semana, menos de uma semana, uns 10 dias para chegar. E vamos tirar aqui, ó, o lacrezinho. Que ou você corta ou você puxa a linguetinha aqui, ó. Eles usam para facilitar. Tem gente que esquenta o lacrezinho para não estragar a caixa. Eu acho que não precisa. Nas caixas mais antigas precisaria. Vou colar para dentro esse lacre. E nós temos aqui, ó, a abertura da caixinha com o produto. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui o que já é o hub. Pequenininho, compacto, fácil de carregar para outros lugares. Se quiser conectar num laptop, né, num notebook. E aqui embaixo nós temos o restante dos itens. Cabo, provavelmente de força ou para conectar no PC. E aqui sim, cabo de força e a fonte. Vamos começar abrindo. Aqui está a fonte, tem um LEDzinho ali. Uma fonte com esse tipo de conexão aqui, ó. Vamos ver se consigo fazer vocês enxergarem, mas ó, esse tipo de conexão redondinha. Aqui algumas informações também. Padrão normal de conexão, aquelas conexões fininhas. Temos aqui um papelzinho, manual e manual. User instruction e essa paradinha aqui também fala sobre o produto. Geralmente ninguém lê, né? E vai ser esse o caso. Não vou ler não. Guardar os papeizinhos, vamos ver que cabo que é esse daqui. Eu acho que é USB-C para USB-A para conectar no computador. Muito bem embalado, por sinal, né? Vamos já tirar o prendedorzinho aqui para poder mostrar. Cabo bem grosso, parece ser bem parrudo, ó. Conexão 3.0, dá para ver aqui, ó, pela pontinha azul. E o USB-C, isso mesmo. Comprimento dele, comprimento ok, não é gigantesco, com o comprimento mais
creio que deve dar o quê? 1 metro? Mais ou menos 1 metro de cabo. Beleza. Vou agora colocar o restante dessas coisinhas que veio na caixa aqui. E vamos então fechar a caixinha. Abrir, na verdade, primeiro aqui o USB Hub aí da Ugreen, né? Comprei ele porque a minha câmera DJI Osmo Pocket 3 ela funciona na função de webcam, mas o computador sozinho ele não consegue passar a porcentagem de carregamento suficiente para a câmera poder funcionar e carregar ao mesmo tempo. Então comprei esse daqui porque diz que é muito bom e realmente, ó, corpinho de alumínio. Aqui nós temos, ó, a entradinha de força aí, o USB. Tá vendo ali? USB-C, uma entrada da fonte de 12. Aqui nós temos, ó, os conectores. Você pode apertar aqui para deixar ele funcionando todos ao mesmo tempo, se tiver pressionado, ou um de cada vez. Então, ó, bem legal. Embaixo não tem nada, cordinhas redondas. E é isso daí, muito bonito. Então vamos falar um pouquinho mais aí em detalhes. Aí aqui em cima tem a marca da Ugreen, né? E vamos para o outro ângulo de câmera para eu poder falar para vocês aí como que ele funciona, mostrar o funcionamento, para ver se está funcionando ou não, enquanto a câmera carrega, enquanto o celular carrega. Então vamos testar aí, são coisas que exigem aí bastante energia aí para poder funcionar ao mesmo tempo carregando. Então vamos lá, e é isso daí. Então, como vocês puderam ver aí no unboxing, nós mostramos aí, eu mostrei, né, para vocês o hubzinho aí da Ugreen, que tem o logo deles aqui em verniz local, né, tipo brilhante, o resto tudo fosco. Construção em alumínio, muito bonitinho, muito compacto, ó, comparado aí com a parte da minha mão. Cabe na palma da mão, perto do rosto ele fica desse tamanho aqui mais ou menos. E é bem compacto mesmo, dá para carregar até no bolso, numa mochila, levar para alguns lugares, junto com o seu notebook ou com o seu videogame, se quer mais entrada USB. Ele tem aí as conexões aqui, ó, não sei se dá para ver, eu acho que dá, tá vendo que tem uns rainhos aqui? Deixa eu fazer igual o blogueiro. Tem uns rainhos ali, do lado dessas 4 USBs de baixo. Se aperta o botãozinho, ele acende o LEDinho azul, e essas 4 aqui conexões, elas têm a parte de carregamento. Você consegue carregar as coisas através das USB. Além disso aqui, ó, tem a conexão de 12 watts aí da fonte desse lado, e desse outro lado aqui nós temos o USB-C. E ele veio aí com o cabo, né, 3.0, veio com a fonte de 12 watts. E a intenção desse hub para mim é que eu tenho a DJI Osmo Pocket 3, né? E se eu coloco ela conectada direto no computador, depois de um tempo de 1 hora mais ou menos, fazendo live, ela desconecta e desliga porque acabou a bateria. Não consegue passar energia suficiente através só da porta do computador, pelo menos não através da minha placa-mãe. Então esse hub, por ele ir direto na tomada, ele consegue manter a carga e carregar ao mesmo tempo a câmera, enquanto ela está sendo usada aí como webcam. E para quem não sabe, a Osmo Pocket aí tem altíssima qualidade, ela funciona como webcam, assim como os outros produtos aí da DJI. Mas no caso, nós temos esse hubzinho, estou na faixa de R$215 com as taxas lá no AliExpress, e eu acho que valeu muito a pena. Eu vou ligar, mostrar para vocês carregando o celular, esses tipos de conexão, para vocês verem aí que funciona perfeitamente. Então vou conectar aqui, já estou com fácil acesso aqui, já deixei tudo organizado, e eu já tenho também aqui o cabo USB. Então eu vou mudar aqui e mostrar para vocês funcionando. Então vamos lá, aqui tá o hubzinho, tá vendo? Tá ligado já ali nos cabos.
ele já foi na tomada lá na régua que eu tenho aqui. E ao conectar, deixa eu só achar aqui o lado certo da USB. Tá vendo que ele fica apagadinho aqui, né? Só que se eu aperto, ele acende o LED. Daí ele ligou essa USB. Mesma coisa vale aqui, ó. Apertei aqui, ligou essa outra. Apertei aqui a outra. Você pode ligar todas ou deixar somente a que está sendo utilizada ligada. Então isso é um negócio bem legal, porque você consegue ter um controle do que está sendo utilizado. E aqui nós temos o meu celular, né? Eu vou pegar ele aqui para poder mostrar para vocês. Deixa eu só desbloquear, que eu vou mostrar para vocês como que tá a parte aí de configuração da bateria, né? Eu tô com 65% de bateria. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que dá para ver ali em cima, né? Tô com 65% de bateria. E ao espetar aqui direto no hub, ele já dá o aviso de carregamento. Tá vendo? E aqui nós temos outras opções. Eu vou deixar um pouquinho aqui. Vamos ver se ele vai mudar o visorzinho ali da bateria para 66% de uma forma rápida. Como ele é um hub que está conectado no USB, ele também ao mesmo tempo funciona já passando arquivo e tudo mais. Porém ele também carrega, né? Por enquanto não mudou nada. Mas uma coisa nós já podemos ir conversando enquanto esperamos aqui para ver se vai alterar alguma coisa da configuração ali da bateria. A Ugreen, ela é uma marca bem grande, com vários produtos, tem vários tipos de hub, tem placa de captura, tem muita coisa, muito aparelho eletrônico e de altíssima qualidade. Uma das coisas que eles também vendem lá são cabos, e cabos blindados, cabos grosso, tudo tipo de muita qualidade. Bom, até agora não mudou ali a porcentagem da bateria, mas é que é um celular, né? O celular ele tá passando dado. A câmera eu posso deixar ela direto na parte de configuração de webcam e ela consegue carregar ao mesmo tempo que está conectado aí no hubzinho. A questão de taxas de transferência, eu vou fazer o teste com vocês também. Vou filmar aqui a parte do computador, conectar um pendrive e poder transferir alguma coisa aí para vocês verem. Então tá carregando, não mudou ali ainda o status, porque esse celular ele tem 7.000 mAh de bateria, então é um celular que tem uma bateria bem grande, demora mesmo para carregar, pelo menos no hub, né? Mas funciona, mantém a carga, pelo menos ó, não caiu nadinha da carga da bateria. E o celular que eu tenho aqui, para quem estiver se perguntando, é um Poco X7 Pro. Então vou fazer o teste agora de transferência de dados. Eu já sei que está funcionando, já sei que está carregando pelo menos o objetivo que eu queria, que é a minha câmera, e tudo perfeitamente aí, qualidade de produto excepcional. Então vamos lá, vamos para o teste de transferência do hub. Estou aqui ó, no meu computador, vou acessar aqui a pasta de arquivos, vou vir aqui em meu computador e temos aqui ó, um pendrive que eu tenho, que é da Kingston de 32 GB e ele é USB 3.0. Então nós vamos conectar ele aqui na portinha USB do hub. Ele já apareceu ali. Nós já podemos fazer um teste aí de transferência de arquivo. Eu vou acessar aqui os meus arquivos, que eu tenho alguns projetos bem pesados aqui. Ó, eu tenho alguns arquivos de ZBrush, tem um de 15 GB e um de 5 GB, vai ser esse daqui.
ZBrush é um programa que eu utilizo para fazer modelagem 3D. Então eu faço nessa pegada aí a parte de modelagem 3D. Vou deletar algumas coisinhas aqui para ter espaço, né? Para poder transferir o arquivo. Ó, estamos com 11 GB livres. Vou colocar aqui a pasta teste e vamos transferir aí para ver qual que vai ser a taxa de transferência do hubzinho com o USB, o pendrive. No pendrive tá pegando aí na faixa de 12 MB aí, 13 MB de transferência. Isso daí ele pode variar também, dependendo da porta USB que está conectado o hub. Aparentemente que para mim tá numa velocidade ok, nada excepcional, mas pode ser limitação do pendrive. O que eu posso fazer é tentar testar aí transferindo um arquivo direto do celular. Então vamos fazer esse teste também. Beleza, já sabemos que 5 GB demora 6 minutos. Eu vou testar com outro arquivo, porque às vezes varia também do arquivo em si. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Geralmente eu tenho alguns arquivos em PSD. Deixa eu ver se eu tenho algum com um tamanho interessante aqui que dê para poder transferir de forma legal. Tem um de 500 MB. Vamos tentar aí com 3 arquivos de 500 MB a transferência aí na pastinha de teste aqui que nós criamos. E vamos ver como que vai ser. Continuou ainda na mesma faixa aí de transferência de 13 MB mais ou menos. Então, pode ser mesmo a questão do pendrive. Eu sei que varia muito de tipo de conexão, né? Tipo de equipamento que você está conectando. Eu vou tirar o USB aqui. Vou pegar meu celular. Deixa eu só ver se eu tenho algum arquivo grande para poder passar. Provavelmente não, apesar que eu tenho algumas coisas de shows. Então vamos fazer o teste. Conectei o cabinho USB aqui no hub, esse mesmo cabo, e agora conectei também no celular. Então temos aqui, ó, o celular está conectado. Vou mudar aqui. Deixa eu só ajeitar aqui a parte de configuração para transferência de arquivo. Vou pegar um arquivo do celular. Eu acho que pode ser aqui. Vamos ver o que eu tenho aqui para poder passar. Vamos dar aqui a exibição para detalhes. Eu defino por tamanho. Temos aqui um vídeo de 5 GB. Vamos transferir ele aqui para minha área de trabalho para ver. Ele não vai me dar as informações, será? Aparentemente não. Mas eu acho que está até mais rápido ou na mesma questão de configuração do USB, hein? Na faixa de alguns gigas aí. Tô tentando focar. Faixa de alguns megas, né? De transferência. O que eu posso fazer é tentar transferir de outra porta USB. Mas a barrinha tá enchendo rápida e é um vídeo de 5 GB. E no outro não tava enchendo tão rápido. Então eu acho que a transferência aqui, esses parâmetros ali de 6 minutos, tá diferente do que é para ser, hein? Eu acho que deve estar pegando pelo menos uns 20 MB aí de transferência. Então já sabemos que a transferência, ela é uma transferência boa. Não é algo excepcional, mas transfere bem do hub. Eu só sei que para mim atendeu todas
as partes de necessidade que eu tinha aqui. Tenho mais portas USB, com mais velocidade, com potencial de carregamento, tudo bem certinho. E olha só, enquanto eu estava transferindo aqui, subiu para 66 a bateria do celular, hein? Então vamos mudar aí o ângulo da câmera e vamos conversar sobre o que eu achei do produtinho. Então vamos lá, tô gravando aqui com a câmera do celular só para ver quanto que vai pegar de transferência, que eu lembro que pela câmera pegou mais. Então como vocês podem ver, o áudio vai estar um pouquinho diferente, mas é isso daí, ó, na faixa de 36, 37 mega por segundo, hein? Então uma boa transferência aí, são 10 GB de arquivo, 4 minutinhos. Então é isso daí, só um adendo aí para poder mostrar para vocês e vamos voltar pro vídeo. Então galera, vamos para as conclusões finais aí do hubzinho da Ugreen aí, USB-C 3.0. Lembrando que tem outros modelos, esse daqui é de 5 GB, tem um outro mais novo aí, um pouquinho mais caro na verdade, que tem uma telinha de LED, forma um rostinho e tudo mais, só que não tem todas essas entradas para carregamento, foi por isso que eu escolhi ele. Esse daqui eu escolhi porque são 4 entradas. No outro lá é uma entrada só, se não me engano, ou duas. 3.2. Ele tem uma tecnologia mais avançada, mais recente. Mas eu escolhi esse porque ele vai direto na tomada, o outro não vai, ele liga no computador, então não sabia se ia funcionar ou não com o meu problema, que é justamente para a câmera. Como vocês puderam perceber aí, já trouxe gameplays aqui no canal, já trouxe lives. Comenta aí embaixo do que vocês acharam. Na minha opinião, pelo preço de 215 aí, pela qualidade do material desse produtinho, vale muito a pena. Ele realmente é muito bem construído, como qualquer coisa aí da Ugreen. Então espero que tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, comenta aí embaixo o que você achou. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar que eu respondo todo mundo. E nos vemos então no próximo vídeo aqui do canal.